Gente, e aí, tudo bem com vocês? Me contem as novidades. Como é que estão? E sobre as atividades? Estão acumulando ou não, não é? Muito bem, eu gosto de ver assim. Estou gostando da frequência na nossa plataforma da Plural e vou pedir aos alunos que ainda não entraram, dá um pulinho lá, confere suas atividades. É tão legal a gente deixar as atividades em dia, não é verdade? Para não se atrapalhar, para depois não ter que fazer todas aquelas atividades todinhas de uma vez, você vai se cansar. Então vamos fazer o seguinte, todos os dias, tá certo? Quando a mamãe e o papai tiver um tempinho para ajudar vocês, vai lá na plataforma, puxa as atividades do dia, registra seus comentários para que não fique lá aparecendo atividade pendente, atividade sem realizar. E você sempre deixa um ok lá, um comentário, registra a sua dúvida que tia Laura vai estar entrando em contato e vai ajudar você a tirar a sua dúvida, tá certo? Vamos ter esse combinado, tá bom? Voltamos hoje com a nossa aula de geografia. Hoje, na nossa aula, nós não vamos usar o nosso livro. O assunto será no caderno. Então, separa aí o seu caderno, o seu lápis com a sua borracha, canetinha verde, sua garrafinha de água. Vai para um local bem iluminado, bem gostoso, bem arejado, para que você possa prestar bem atenção. Senta na tua cadeirinha com postura, para que a gente possa ter uma aula bem proveitosa, bem gostosa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as paisagens do nosso município e dos municípios no geral, dos transportes. Nós vamos falar sobre as indústrias, sobre as produções, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, crianças, vamos prestar bem atenção que, como a tia disse, hoje a aula não é no seu livro. A tia vai ficar passando alguns slides, vocês observam, depois nós vamos dar uma paradinha, copiar no caderno. Estão com saudades de copiar no caderno? Depois voltamos para ter as nossas correções. Então, veja, a circulação das pessoas, os produtos e os serviços, né? Vocês estão vendo aqui uma cidade grande onde o trânsito está enorme, né? Hoje em dia é o caso das maiorias das cidades. As cidades maiores, que são as cidades urbanas, que nós chamamos de cidades urbanas, elas têm uma quantidade imensa de trânsito, né? O trânsito é imenso, no calor muito grande, todo mundo agoniado dentro do seu carrinho. As cidades vão crescendo, as paisagens vão mudando. Então, cada vez mais o número de carros, o número de transporte aumenta, né? A produção aumenta, os serviços aumentam. À medida em que a nossa cidade, em que a cidade no geral ela vai crescendo, então tudo vai aumentando com ela. Vai aumentando o número de emprego, vai aumentando o número de produção, né? A economia também vai gerando, vai aumentando. A cidade vai aumentando, vai se expandindo mais para próximo da zona rural, que é a zona rural que chamamos, são aqueles loteamentos rurais que são os sítios. A gente ainda chama de sítio. A zona rural é caracterizada pela vegetação, não é verdade? Então, observem bem aí. Como será a circulação das pessoas nessas cidades maiores? Será que elas podem transitar à vontade? A gente precisa ter cuidado com o trânsito, obedecer os sinais de trânsito, não é verdade? A gente vai ao centro hoje em dia e a gente vê toda aquela movimentação. Vou numa loja, vou à escola, vou ao museu, vou a um parque e tem toda aquela transição de pessoas, né? Então, assim, à medida que a cidade ela vai crescendo, ela vai aumentando de tudo, em todos os aspectos. Vamos para o próximo slide. O trânsito na área urbana e rural. A tia colocou esse acento aqui, mas vocês desconsiderem, tá bom? Então, gente, como é o trânsito na área urbana, que é a cidade, e na área rural, que chamamos de sítio? Como é esse trânsito?
A gente sabe que o trânsito da cidade grande, da cidade maior, da zona urbana, ele é bem mais movimentado. Não é verdade? Aquela quantidade de carros, aquela quantidade de pessoas transitando, né? A gente tira isso quando a gente vai ao centro. Quando a gente precisa sair de casa, que vai ao centro, o trânsito hoje em dia é aquela coisa de pedir misericórdia. Não é verdade? Um engarrafamento, tanta buzina, tanta zoada. Às vezes a gente está debaixo do sol quente, doido para voltar para casa, ou para ir para o trabalho, para ir para a escola. E está aquela quantidade de carros, né? Para isso, existem os guardas municipais para colocar ordem nesse trânsito, né? É necessário que as ruas, as avenidas maiores precisem ter a sinalização correta. É necessário as faixas de pedestres, é necessário as sinalizações, os semáforos, as placas indicativas, para a gente saber por onde podemos transitar, para os carros saberem os sentidos certos, por onde eles podem andar. Não é verdade? É bicicleta em cima de calçada, são pessoas andando no meio-fio na rua. Isso é certo? Não é, gente? Não é correto. Então, a gente precisa ter uma maior organização. A gente precisa de guardas municipais nas ruas, nas estradas, para colocar ordem em toda essa bagunceira. Precisamos também nos conscientizar, fazer o nosso papel, andar pela calçada, atravessar na faixa de pedestre, obedecer às sinalizações, não é verdade? Então, é mais ou menos desse jeito o trânsito na área urbana. E na área rural? Vejam, a área rural hoje em dia está totalmente diferente, não é verdade, gente? A gente chega numa área rural hoje em dia, ela está quase juntinha com a área urbana, de tanto que está crescendo, se expandindo as cidades. Não tem mais para onde ir, então vai chegando bem pertinho da zona rural, né? Quem disse que da zona rural só tem trator? Só tem carros de irrigação. É verdade? Não. A zona rural hoje também está se modernizando. Existe todo tipo de automóvel também na zona rural. O trânsito também precisa ser cuidadoso para esses lugares, não é? Na zona rural, nós podemos ainda transitar com mais calma, né? É aquela calmaria, o fluxo de trânsito, de transporte é bem menor, não é verdade? Existem as pessoas que são os estudantes também e as pessoas que trabalham no comércio aqui na área urbana e precisam de suas conduções. Como é que elas fazem para se locomover desses lugares? Então, existem os transportes coletivos, não é verdade? Que podem trazer essas pessoas. Existem os ônibus coletivos. Existem também os transportes escolares, não é verdade? Então, hoje em dia, não tem mais aquela agonia que a gente via antigamente, porque uma criança não podia vir para a cidade para estudar, que na zona rural não tinha escola e não tinha condições. Hoje em dia é tudo muito diferente, não é, crianças? A gente mesmo que diga, como a gente estuda em sala de aula. Cada pessoa hoje em dia tem seu direito, tem a sua chance de estudar, de ter moradia, não é verdade? Do mesmo jeito que também tem direito à locomoção, tá bom? Então, agora vamos passar para o próximo slide. Vamos continuar prestando atenção. Muitas coisas mudaram, não é? Como, tia Laura, muitas coisas mudaram? Tirem pelo primeiro avião que foi feito. Olha aí, gente. Aeroplano, né? Na verdade, ele era um aeroplano. Antigamente tudo era mais difícil, antigamente tudo era muito longe dos nossos pensamentos, das nossas ideias, né? Antigamente, a ideia que a gente tinha da zona rural era que era bem longe, muito distante mesmo, né? As crianças mal tinham chances de ir à escola, os adultos mal tinham chance de conseguir trabalho na zona rural, na zona urbana, não é verdade? E hoje em dia tudo modificou, tudo é muito mais prático,
é bem mais simples, não é verdade? Basta apenas a gente querer. A gente querer e a gente se esforçar para a gente conseguir, né? A produção hoje já não se restringe à sua dimensão local e regional, porque a circulação ela alcança cada vez mais escalas nacionais e também internacionais. E o consumo ele se amplia, se deforma e se confunde com o consumismo. Com a evolução do sistema dos transportes e a utilização de avanços de meios de comunicação, a circulação de produtos se intensifica num ritmo que permite o consumo desses produtos diversos, né, variados no nosso país, nos nossos lugares. Os mercados eles vão se ampliando e assumem problemas cada vez mais complexos, que vão desde a logística, né, que põe o funcionamento do sistema territorial, às desigualdades sociais e econômicas, que é o que dificulta e impede o consumo, que se expressa ainda nessa relação perversa entre a pobreza e a riqueza, né, gente? Quem tem mais acesso e quem tem menos acesso. Isso ainda é muito grande, né? É um fator que contribui muito. Então, o objetivo dessa nossa aula é também entender a complexa relação entre a produção, a circulação, o consumo, numa perspectiva só, né? Para tanto, esse presente texto que eu vou passar para vocês, que é um texto pequenininho no caderno, né? Ele está dividido em algumas partes, é necessário que vocês entendam bem direitinho à medida que vocês vão copiando, tá bom? Para que a gente tenha ideias de circuitos espaciais da produção e os círculos de cooperação territorial que formam a geografia do nosso movimento. Vamos lá? Separaram o caderno de geografia? No caderno de geografia, eu quero que vocês coloquem o nome do colégio, do mesmo jeitinho que a tia coloca no quadro, vocês vão passar para o caderninho de vocês. Não esqueçam das margens, respeita sempre as margens, capricha na caligrafia, tá bom? Observa tudo que está escrito para não ficar com palavrinhas erradas, tá certo? Vamos fazer a anotação no caderno corretamente. Então, aqui está o texto, crianças, que vocês vão copiar no caderno de vocês. Do mesmo jeitinho como se a gente estivesse no colégio, tá bom? O que tia Laura copia no quadro, vocês passam para o caderno de vocês. O tema é esse que a gente leu e que a tia já explicou a vocês, sobre a circulação de pessoas, sobre os produtos, serviços, os modos de transitar, né? Os transportes, os meios dos transportes. Então, aqui você sempre vai, aqui é o título, tá bom? Esse aqui, ó, é o título. Vocês vão copiar bem bonitinho. Primeiro bota o nome da escola, tá certo? Aqui você dá um parágrafo. Vou botar o tracinho para vocês lembrarem. Dá o parágrafo, lembra das margens direita e esquerda, não passa. Copia bem bonitinho que eu vou ler para vocês. É por meio do trânsito de pessoas, mercadorias e serviços que as áreas urbanas e rurais estabelecem relações que são as vias terrestres, que podem ser estradas, ferrovias, rodovias, né? Tudo que anda sobre a terra. As vias aquáticas podem ser os rios, os lagos ou os mares navegáveis. Os mares, não é, gente? As vias aéreas, que são as rotas de aviões, helicópteros, etc. Tudo que voa, não é? Então, depois que você copiar esse textinho, você vai pular duas linhazinhas e vai copiar a atividade. Vamos lá? Voltamos com a atividade. Na atividade, você pula duas linhas daquele texto que a tia colocou, tá? Não precisa mais colocar o nome do colégio. E vai escrever tudo que está nessa folhinha, tá? Você vai escrever no seu caderninho, ó. Daqui do nome atividade para baixo, você vai escrever tudo direitinho. Depois que vocês escreverem, vocês vão ler e vão responder. Que a gente vai voltar com as correções. Número 1. Para que servem os meios de transportes? Para que é que servem os meios de transportes? Vamos pensar e lembrar do que a tia explicou. No número 2,
Quais são os 3 tipos de meios de transportes que existem? Nós acabamos de ler no texto, né? Existem esses 3 tipos de transportes. Quais são os nomes dele? Quais são esses meios? Escrevam bem direitinho, deixem tudo registrado aqui no caderninho de vocês. Aqui no número 3, escreva o nome de cada transporte e diga se ele é terrestre, aquático ou aéreo. Tá bom, gente? Vocês estão vendo aqui o carro, o avião e um barco. Que tipo de transporte é esse? Que transporte é esse? E no número 4, esse meio de transporte, ele é conhecido como, tá bem aqui embaixo, esse aqui, tá bom? Ele é conhecido como e ele pode ser utilizado como. Observem ele bem direitinho aqui e façam a descrição bem certinha do que a tia está pedindo, tá certo? Não esqueçam de registrar suas respostas. A gente vai fazer as correções, não fica com medo, tá bom? Porque todos vão participar também. Então, a tia vai deixar vocês aí um tempinho legal, certo? O mesmo tempo que eu dou em sala de aula, eu vou dar para vocês copiarem aí. Copiem o conteúdo, copiem a atividade e respondam, tá certo? Que a tia já vai voltar para fazer as correções. E nós temos mais atividades, tá bom? Não acaba por aqui, não. Vamos lá? Conto com vocês.
Voltamos. Deu tempo de vocês copiarem direitinho. Essa atividade dela tá toda gravada, tá bom? Fica toda gravada na nossa plataforma. Se por acaso não deu tempo, o tempo foi pouquinho, você volta lá, pausa o seu vídeo e termina a sua atividade, certo? Vamos lá para as correções. Número 1. Para que servem os meios de transporte? Daqui a pouco a Laura vai ler outro resumozinho para vocês sobre os meios de transporte e algumas curiosidades, tá bom? Deixa eu chamar aqui no terceiro ano A. Vamos lá para o terceiro ano A. Ana Luísa, diz a tia Ana Luísa, responda essa primeira pergunta aqui. Para que servem os meios de transporte, Aninha? Diga que a tia está te ouvindo. Isso, Aninha. Isso, meu amor. Muito bem, é verdade. Os meios de transportes, eles servem para levar as pessoas, animais, mercadorias de um lugar para o outro. Serve para a gente transitar, não é verdade? O meio de transporte, a evolução dele é essencial para o desenvolvimento da humanidade, né? O ser humano, ele sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar os rios, fazer guerras, etc. Não é? Muito bem, Aninha, parabéns pela sua resposta. Número 2. O número 2 eu vou chamar, deixa eu ver aqui. Número 2, eu vou chamar Samuel Arthur. Samuel, diz a tia aqui o número 2. Quais são os 3 tipos de meios de transportes que existem, Samuel? Isso, o aquático, o terrestre, muito bem, Samuel, e o aéreo, muito bem, Samuel, parabéns para você. Então, quem acertou até agora vai pegar a canetinha verde, tá bom? E vai fazer a autocorreção. Não pode esquecer de fazer essa autocorreção, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Número 3. Vamos à correção do número 3. Escreva o nome de cada transporte e diga se ele é terrestre, aquático ou aéreo, né? Vocês já viram a classificação de cada um desses transportes, não é verdade? De cada um desses tipos de transportes. Então, vamos aqui me ajudar. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar agora. Eu vou chamar Caio. Vamos lá, Caio, do terceiro ano C. Caio, diz a tia. Esse primeiro aqui, Caio. Diga a tia que primeiro é esse aqui, ó. Que meio de transporte é esse, Caio? Como é o nome dele, desse automóvel? Ele é um carro, Caio. Muito bem. Esse transporte é um carro. Ô, Caio, esse transporte, ele é terrestre, ele é aquático ou ele é aéreo? Isso, Caio. Parabéns, meu amor. Ele é um transporte terrestre, pois ele anda na terra. Muito bem. Agora, o próximo, quem eu vou chamar? Jorge. Jorge, diz a tia Laura, esse outro transporte aqui, qual é ele, Jorge? Exatamente, Jorge, ele é um avião. Jorge, esse avião, ele é terrestre, ele é aquático ou ele é aéreo? Exatamente, Jorge. Muito bem, meu amor. Isso, ele se desloca no ar, por isso ele é aéreo. Parabéns, Jorge. E o último desenho, deixa eu ver, tia, ver quem vai chamar aqui. Anne. Anne, olha para a tia e diz a tia que meio de transporte é esse, Anne? Um barco, Anne. Muito bom, meu amor. Agora me diga, ele é terrestre, aquático ou aéreo, Anne? Diz a tia. Muito bem, Anne Beatriz. Ele é um transporte aquático, pois ele se desloca na água. Parabéns, Anne. Parabéns a todos. No número 4, esse meio de transporte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Me diz aí,
Luiz Otávio, como é o nome desse meio de transporte? Ele é conhecido como ônibus. Muito bem, Luiz. E como é que ele pode ser utilizado, Luiz? Diz a tia, o ônibus. Muito bem, como transporte terrestre de pessoas, não é? Ele carrega os passageiros para ir ao centro, para viajar de uma cidade para outra. Serve também de transporte escolar, o ônibus, não é verdade? Muito bem, ó. Peguem a canetinha verde de vocês e façam a correção. Perfeito, tá bom? Muito bem, não esqueçam de fazer a autocorreção de vocês. Chegamos ao final dessa parte da nossa aula de geografia, que ela está dividida em duas partes, tá bom? Então, vejam só. Hoje nós falamos sobre toda a movimentação, sobre alguns tipos de transportes, né? Sobre a produção, sobre empresas, sobre muitas coisas que vocês precisam saber, pois é muito importante, tá bom? No estudo da geografia. Veja só, os meios de transportes, eles reúnem os meios destinados aos transportes de pessoas ou de cargas, que podem ser terrestres, né, que são aqueles que andam pela terra, fluviais, que são os que andam sobre a água, e aéreos, que se deslocam no ar. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas feitas de um local para o outro. Por sua parte, os meios de transporte, eles representam as maneiras de se deslocar, utilizando bicicleta, trem, ônibus, barcos, dentre muitos outros, né? Desculpa, gente. A evolução dos meios de transportes, ele foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. O ser humano, ele sempre esteve atento, como tia disse a vocês, ao aperfeiçoamento dos transportes, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, né? Há algumas controvérsias em relação ao surgimento dos meios de transportes. No entanto, o fato é que a gente evoluiu muito nessa questão, não é verdade? Hoje em dia, é muito simples pensar em realizar uma viagem longa de navio, avião ou até mesmo trem para quase todos os lugares do mundo. É um fato considerado inviável anteriormente, né? Anteriormente a gente não tinha tantas condições, não tinha tanto acesso a esses meios de transportes. De acordo com os meios onde o deslocamento ele é realizado, os meios de transporte, eles podem ser terrestres, como vocês viram, que se deslocam na terra, ruas, estradas, rodovias, sendo classificados em ferroviários, rodoviários, metroviários. Os meios de transportes terrestres, eles podem ser trem, ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, muitos outros, né? Os aquáticos, eles também são chamados de hidroviários. Hidro significa água, não é, gente? Os meios de transportes aquáticos, eles deslocam-se na água por meio dos barcos, navios, balsas, canoas e são classificados em marítimos, que é mar, fluvial, que é rio, e lacustre, que é lago. Vocês sabiam disso? Lago nós chamamos lacustre. Nós temos também o aéreo. O aéreo é o meio de transporte que se desloca no ar, sendo considerado a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. Exemplos como aviões, helicópteros, balões e dirigíveis, né? Nós também temos outro tipo, que é o dutoviário. A gente quase não escuta falar sobre ele, que também é chamado de transporte tubular. É um tipo de transporte que é feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos. Vejam só, vocês sabiam dessa curiosidade? O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e o avião é o segundo. Vocês sabiam disso? E Laura morre de medo de avião. Muitos de vocês já sabem, né? O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre e cerca de 76% das mercadorias são levadas
por caminhões. Muito legal nossa aula de hoje, não é, criançada? Então, a gente vai para o próximo slide. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas boas nessa aula, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide e não percam, tá? Quero ver todos vocês lá.